Bomba no Palmeiras, uma pessoa próxima a Andréas Pereira me assegurou que o Verdão já sondou a possibilidade de contar com o volante que está deixando o Flamengo. E no vídeo de hoje do canal do Nicola vou dar todos os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. O diretor de futebol prometeu renovações para os próximos dias. Quem será que vai ter seu contrato estendido? Bora falar sobre Marcos Leonardo, o atacante do Santos, uma das joias do Peixe. De acordo com o Veloso, está vendido para um grupo do exterior. Bora explicar direitinho essa história. Trago também novidades importantes e exclusivas sobre Thiago Mendes, que é pretendido pelo Flamengo. Rubro-negro tem um rival inglês. Para fechar as últimas do mercado de transferências, falo, por exemplo, sobre o Corinthians. Faz jogo de vida ou morte nessa terça-feira. Luiz Gustavo, ex-jogador da seleção, pode pintar no Botafogo ou no Timão, além de uma série de outras novidades. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que legal ter vocês por aqui, terça-feira, repleta de novidades, tenho certeza absoluta que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, sou jornalista esportivo e criei o canal do Nicola para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não é inscrito, dá esse moral apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Deixa like também se gostar do vídeo, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem um grande Milton Neves como embaixador. E essa terça-feira é espetacular. São, por exemplo, 6 jogos na Série B, 5 jogos na Sul-Americana, 7 jogos na Libertadores da América. Entre esses jogos tem Corinthians e Boca Juniors na Neoquímica Arena. A vitória do Timão paga R$ 2,04 para cada real apostado. Mas queria dar destaque para o jogo semifinal da Champions League em Manchester. Manchester City versus Real Madrid. Vitória do time do Guardiola em casa paga R$ 1,47. O empate paga R$ 4,58. E se o Real Madrid conseguir aprontar e sair com os 3 pontos de Manchester, você pode faturar R$ 6,65 para cada real apostado. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na SportBetBR e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que o São Paulo contratou um médico que fez bastante sucesso pelo Santos. Trata-se de Ricardo Galotti, responsável por fazer do Peixe um dos clubes com menos lesões de atletas durante o ano de 2019. O Galotti acabou deixando o Santos por conta das restrições financeiras. O presidente Andrés Rueda entendia que o salário dele era incompatível com a realidade do Peixe na temporada atual. O Galotti é o novo funcionário do São Paulo e chega nesse processo de mudanças do tricolor que tenta fazer com que o seu departamento médico evolua. Bora falar sobre o Palmeiras, que deve ter um time bem diferente para o confronto contra o Emelec, válido pela Libertadores no Equador nessa quarta-feira. Tanto que jogadores importantes como Marcos Rocha, Rafael Veiga, Zé Rafael e Dudu ficaram em São Paulo. Há quem imagine que o Everton possa ser o único titular em campo para esse confronto. Para fechar o giro de notícias, quero repercutir uma informação que vem do Calcio Mercato, site italiano que trata sobre transferências. De acordo com o Calcio Mercato, Luiz Gustavo, volante de 34 anos de idade com passagem pela seleção brasileira, é pretendido por Corinthians e Botafogo. Detalhe importante, Luiz Gustavo tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2023, mas vive seu pior momento desde que foi contratado. Na atual temporada são 24 partidas, 18 como titular e 6 como reserva, mas as partidas como titular aconteceram no início da temporada. Nesse momento ele tem se contentado com o banco, muitas vezes nem entra. Nesse ano de 2022, por exemplo, foi para o banco de reserva 5 vezes e nem do banco saiu. No total, ele não começa uma partida como titular desde o dia 13 de dezembro. E o Luiz Gustavo caberia no seu time do coração? O que eu ouvi de um dirigente do Corinthians é que é mais um veterano, então não seria um bom encaixe. Já no Botafogo, acho que chegaria para se tornar titular absoluto. Vale a lembrança de que qualquer reforço vindo do exterior só pode ser contratado a partir de 18 de julho. Bora falar sobre o Corinthians, que faz nessa terça-feira um jogo de vida ou morte na Libertadores. É que o Timão recebe o Boca Juniors. Todo mundo tem 3 pontos nesse grupo. Só que o problema é que o Corinthians, caso perca ou empate contra o Boca, vai precisar vencer na condição de visitante.
contra o Deportivo Cali ou contra o próprio Boca Juniors, que são dois times, na teoria, mais fortes que o Always Red, o time boliviano para quem o Corinthians perdeu na rodada de abertura. É exatamente por causa desse tropeço na condição de visitante contra o Always Red que o Corinthians tem a obrigação de fazer 3 pontos nessa terça-feira. Timão que passa por momentos de pressão, especialmente depois da derrota por 3-0 para o Palmeiras no último sábado. A torcida cobrando e exigindo melhores resultados. Corinthians que tem problemas especialmente para a defesa. De acordo com a lista de relacionados divulgada pelo Timão nessa segunda-feira, são só 3 atletas à disposição do Vitor Pereira, que nem estará no banco porque testou positivo. Os 3 à disposição para a defesa são João Vitor, Raul Gustavo e Robert Renan. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo. Muita gente tem me perguntado se o atacante de 18 anos de idade do Santos está vendido. Essa informação foi divulgada no último domingo pelo Veloso, que é comentarista da TV Bandeirantes. Conversei com o Veloso antes de gravar esse vídeo e ele falou o seguinte, abre aspas, um grupo inglês comprou o menino, a informação é quente, ainda não tem o clube, fecha aspas. O que o Veloso sabe é que um grupo de origem inglesa se acertou com o Santos para a aquisição do atleta e vai colocar o jogador onde melhor lhe convir. É importante dizer que o Santos não confirma as tratativas, acho até natural, até porque ele só pode se transferir para o exterior a partir de agosto. Julho ele já pode se mudar, mas só vai começar a jogar a partir de agosto. Marcos Leonardo, com só 18 anos de idade, é um dos atletas mais valiosos do atual elenco santista. Que grupo poderia ser esse? Se fosse um grupo inglês, a gente já poderia descartar várias possibilidades, mas se o Veloso tiver a informação de que esse grupo tem ligações com a Inglaterra, a gente poderia, por exemplo, imaginar o grupo City, que está comprando o Bahia e tem o Manchester City. Outra alternativa, o John Textor, que é dono de um clube na Inglaterra, o Crystal Palace, e comprou recentemente o Botafogo. Prometo ficar de olho nessa história e assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Antes de encerrar, só contar que o Marcos Leonardo renovou em janeiro desse ano seu contrato, o novo vínculo só termina em 2026, multa rescisória astronômica na casa dos 30 milhões de euros, seu salário foi aumentado para 200 mil reais por mês. Bora falar agora sobre a grande bomba do vídeo, Andréas Pereira interessa ao Palmeiras. E o mais curioso é contar que essa história começou nas redes sociais com torcedores do Palmeiras pedindo a contratação do volante que está deixando o rubro-negro. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Andréas Pereira para saber se existia alguma coisa de verdade. E a resposta foi a seguinte, abre aspas, é verdade, tem interesse sim. A Leila pediu que consultassem a situação do Andréas depois do problema com o Jailson, fecha aspas. O problema do Jailson, você deve saber, o volante contratado pelo Verdão para essa temporada já passou por uma cirurgia de ligamento ou de reconstrução do ligamento do joelho e vai ficar entre 6 e 8 meses fora. De acordo com essa pessoa que eu consultei, não há proposta oficial, mas sim um primeiro contato com o Manchester United e com os representantes do atleta, o pessoal do Juliano Bertolucci, para saber se existe alguma possibilidade de transferência. Não há proposta oficial, foi só um primeiro contato. E nesse primeiro contato o Palmeiras quis saber se existia a possibilidade, por exemplo, de um novo empréstimo, algo que o Flamengo conseguiu. Para o Flamengo essa possibilidade está completamente descartada, para o Palmeiras a princípio também, mas como se trata só da primeira rodada de negociações, tem muita coisa para acontecer. A única certeza é que o Andréas Pereira não fica no rubro-negro, o contrato de empréstimo termina agora, no mês de junho, e ele vai ser devolvido para o Manchester United. O Flamengo não quis desembolsar 10 milhões e meio de euros pelo atleta que entrou na história do clube depois de perder a bola para o Daverson, originando o gol do título do Palmeiras na final da Libertadores. Você, palmeirense, gostaria do Andréas Pereira? Em quais condições? Por empréstimo em definitivo? Repito, se depender do Palmeiras, a prioridade hoje é contratar o Andréas Pereira por empréstimo. Se o Manchester United insistir com a aquisição do atleta ou com o repasse do atleta em definitivo, essa coisa pode acabar encrespando. Só para arrematar, é importante lembrar também que o Andréas Pereira tem contrato com o Manchester United somente até junho de 2023. Ou seja, se ele não for vendido agora, ou renova o contrato com o clube inglês, ou vai poder sair de graça na próxima janela de transferências, ou melhor, vai poder assinar um pré-contrato com qualquer interessado a partir da janela de transferências de janeiro do ano que vem. Agora com mais uma notícia exclusiva, quero falar sobre Thiago Mendes, volante de 30 anos de idade e um velho sonho do Flamengo. Em julho do ano passado, o rubro-negro chegou a imaginar que o contrataria, mas
O Juninho Pernambucano, que era o diretor esportivo do Leão na época, fez o possível e o impossível para impedir que o Thiago Mendes fosse jogar no antigo rival dele. Afinal de contas, o Juninho tem uma ligação muito grande com o Vasco da Gama. O Thiago tem jogado como titular absoluto na atual temporada. Já soma, por exemplo, em 2021/2022, 35 partidas, 2 gols e 1 assistência. O contrato dele com o Lyon só termina em junho de 2023, mas se o Lyon não vendê-lo agora, provavelmente vai perder o jogador de graça. É a última oportunidade de fazer dinheiro. Thiago Mendes, que foi contratado no futebol francês pelo Lyon por 108 milhões na época, que equivaliam a 25 milhões de euros. Essa operação se deu em 2019. É natural que o Lyon queira fazer dinheiro com o Thiago Mendes agora. O grande problema rubro-negro, e aqui vem a informação exclusiva, é de que o West Ham da Inglaterra também entrou na parada. O time inglês com potencial de oferecer muito mais salário do que o Flamengo e, mais do que isso, dar a oportunidade dele jogar na Premier League, o campeonato mais visado do futebol no mundo. Como essa história vai terminar, só o tempo dirá, mas tudo que os dirigentes rubro-negros não queriam era ter um rival da Inglaterra, ainda que esse rival seja um time de metade da tabela na Premier League. Você, se fosse o Thiago Mendes, escolheria Flamengo ou West Ham? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. Quero falar agora sobre o São Paulo e repercutir uma tuitada da noite dessa segunda-feira de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Belmonte foi ao Twitter e escreveu o seguinte, abre aspas, trabalhando muito em renovações de contrato importantes para o elenco. Nessa semana teremos novidades, fecha aspas. Fui checar o que o Belmonte quis dizer com essa história. E a primeira informação é de que Luciano tem tudo para ser o primeiro atleta cuja renovação será anunciado. O vínculo do atacante de 28 anos de idade termina em 31 de dezembro, tudo alinhado. Faltam pequenos detalhes burocráticos que devem ser desenrolados nessa terça-feira. Você pode estar imaginando que o Diego Costa também faz parte dessa lista de atletas que terão os seus contratos prorrogados e anunciados, certo? Ainda não. Diego Costa já disse para vocês, quer permanecer no São Paulo, o Tricolor também negocia para a extensão do vínculo do atleta, mas ainda faltam alguns detalhes importantes. Quem mais pode estar renovando para cumprir o plural que disse o Carlos Belmonte em relação a renovações? O Vitinho, aquele atacante que brilhou na Copa São Paulo e que tem vínculo somente até a metade do ano, não vai ficar de fato. Tem treinado à parte em Cotia e só aguarda pelo fim do vínculo para deixar o São Paulo pela porta dos fundos. Ainda assim, o São Paulo tem vários outros atletas em fim de contrato, todos que eu vou falar a partir de agora, com vínculo somente até 31 de dezembro. São eles: lateral direito Rafinha, atacante Éder, zagueiro Miranda, lateral esquerdo Reinaldo, lateral direito Igor Vinícius, atacante Toró, goleiro Thiago Couto e zagueiro Valls. De todos esses, talvez o mais interessante para prorrogar o contrato por agora seria o do Rafinha. Todos esses precisam mostrar que merecem ganhar mais um ano de contrato antes de ter o privilégio de estender o vínculo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Ronaldo Fenômeno, que comentou com seus seguidores que pensa na possibilidade de construir um estádio para o Cruzeiro. Ele estava participando de uma live quando perguntaram para ele a respeito do Mineirão, de ingressos caros e tudo mais, e o Ronaldo fez a seguinte reflexão, abre aspas, é uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho muitas dúvidas. Será que vale a pena pensar para um futuro próximo em construir o nosso estádio, operar o nosso estádio, comercializar o nosso estádio para virar um lugar importante em Belo Horizonte? Ele falou em tom de dúvida. Pouco depois ele deu vários outros elementos que justificariam essa ideia da construção de uma arena própria para a Raposa. Entre essas vantagens, por exemplo, escolher o preço do ingresso. Quando joga no Mineirão, o Cruzeiro precisa deixar preços altos porque o custo do Mineirão é muito alto. O Mineirão pertence ao estado de Minas, mas fez uma concessão à Minas Arena até 2040. E essa concessão torna qualquer aluguel do estádio extremamente alto. Se o Cruzeiro não tiver pelo menos R$400 mil de bilheteria, vai ter prejuízo em cada partida disputada. Bom, só para retomar a respeito da ideia da construção de um estádio para o Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno ainda lembrou da possibilidade de construção de camarotes e exploração desses camarotes, da realização de shows e uma série de eventos também em dias de não partidas. Para completar, o Ronaldo descartou por completo a possibilidade da compra do Mineirão. Disse que não vale a pena e nem seria algo viável do ponto de vista político e econômico. Você gosta da ideia de ter um estádio para o seu time? Ronaldo acertaria em construir uma arena para o Cruzeiro? Estou muito curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Quem curtiu, deixa like. Não se esquece de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se inscreva também no nosso canal de cortes. O link tá aqui na descrição. Assim que a gente bater 80 mil inscritos, vou fazer um sorteio bem legal, beleza? A gente vai se vendo ao longo do dia. Abraço, tchau!